Shalom de Al, irmãos, Shalom de Alcha, para todos nós, irmãos na Emuná e Aldins, nosso Abba, Yud Re Vav Re, e nosso irmão Yud Re Vav Shingai, Salvador, Yal e Alcha. É isso, irmãos, estamos aqui mais uma vez e temos que estar sempre reiterando, porque é o que o nosso irmão nos pediu para nós, que hoje entendemos a verdade que nos liberta, que nos libertou, para que a gente levasse, todos nós como mensageiros, levássemos o Evangelho da Boa Nova. Foi assim que ele pediu para todos os discípulos, e nós somos discípulos de Alcha. Hoje nós somos irmãos do nosso primogênito Alcha, e ele quer que todos nós levemos esse Evangelho da Boa Nova, para que os nossos irmãos que estão ainda, persistem, né? Uns alegam e vão alegar que não tinham conhecimento da verdade, mas eles estão tendo a possibilidade, irmãos, de encontrar a verdade para se libertar do sistema que enclausura, né? O sistema que na realidade, por causa das doutrinações, né, das homilias doutrinatórias, dos dogmas implantados por todo o sistema dogmático, né, são dogmas colocados ali pelas igrejas criadas por mão de homens, porque a igreja verdadeira, a gente insiste, e é difícil as pessoas entender que o verdadeiro templo somos nós, vivo, né? Nenhuma religião vai salvar ninguém, nenhuma igreja de pedra vai salvar ninguém. Aquele dia que eles estavam lá em Al-Shalom, eu estou falando de quem? Do Mashiach e Alcha, juntamente com os 12 discípulos, lá em Al-Shalom, quando eles viram pela primeira vez aquele templo, imagina como que deveria ser aquele templo lindo e maravilhoso, feito por Salomão, depois reformado ali por Herodes, porque ele já tinha sido destruído ali quando a Babilônia assume o reino dos gentios, né? O reino, porque hoje nós estamos debaixo do reino dos gentios, e há toda uma história narrada já dentro das Sagradas Escrituras, que tem dentro de documentos, irmãos, fiéis, para a gente ter entendimento. Mas a maioria dos nossos irmãozinhos que estão ainda dentro das denominações, eu estou falando de milhões e milhares e milhões de irmãos, né, que se dizem querer a salvação, porém, como que você vai ser salvo, irmão? Como que você vai conseguir ser salvo se você está debaixo de catecismo, de dogmas e doutrinas implantadas pela Babilônia? Porque essa época em que nós estamos vivendo hoje, hoje eu estou falando no dia 21 de julho de 2025, hoje é dia 21 de julho de 2025, e a história ela é tão interessante e importante para que a gente saiba do que está acontecendo, principalmente da parte espiritual, irmãos. Porque aqui neste mundo do qual nós vivemos aqui, cheio de aflições e tribulações, a nossa luta aqui não é contra irmãos, PT contra Bolsonaro, você entendeu? Corinthians contra Palmeiras, né? Feio contra bonito, você entendeu? Nós estamos embaixo de julgos, irmãos, implantado pela Babilônia. Quem é a Babilônia? Lúcifer, Satanás, aquele posseiro que tomou este mundo como possessão. Lá, quando o papai acabou de criar, isto aqui era um Éden, um jardim do Éden maravilhoso, que era para todos nós virmos para esse mundo. Nós quem, irmãos? Nós, aqueles neutros, aqueles que ficaram neutros lá na morada celestial, irmão, não tomaram partido, porque houve uma rebelião, irmãos. Houve uma rebelião lá na morada celestial, onde Lúcifer, Satanás, o anjo de luz, ele seduziu 1/3 de todos os anjos, miríades e miríades de anjos que moram e que moravam lá na morada celestial. Esses 1/3, eles pegaram e foram para a rebelião. E a partir desse momento, papai
ele simplesmente expulsou eles da morada celestial, porque haveria ali derramamento de sangue. E Lúcifer, Satanás, a partir do momento que ele seduziu e convenceu um terço daqueles anjos a tomar o poder ali, que estava na autoridade, que está e sempre esteve, está e sempre estará na autoridade do nosso Abba, nosso Pai, Yahweh, e o seu filho, Yahusha, porque eles estão lá na morada celestial, no trono, na glória. Lúcifer se achou no direito de tomar esse poder, essa autoridade, e implantar um trono acima do trono do papai, no norte. Está escrito lá, ainda nas escrituras tem algumas coisas que esconderam de nós, mas a gente busca isso aí através de estudos, né, meus irmãos? Através dos achados arqueológicos, dos pergaminhos, né? Através de documentos, que eu quero enfatizar bastante, né? Isso aqui são escrituras sagradas hebraicas, né, que traz os nomes verdadeiros do Pai e do Filho, né? Você entendeu? Hebraicas, que traz o nome do verdadeiro do Pai, né? Escritura hebraica. E isso aqui foi antes ainda da Igreja Católica Apostólica Romana fazer a Bíblia Católica Apostólica Romana, porque a Igreja Católica Apostólica Romana fez a Bíblia, né, a Bíblia Católica, copiou tudo isso aqui das histórias dos hebreus, né, toda a história narrada pelos profetas, desde Adão e Eva, Gênesis, Pentateuco, né, a Torá, tá aqui a Torá, tá vendo? Torá. Pegou todas essas histórias narradas, prontas em pergaminhos pelos profetas, que eles guardaram tudo isso. Papai pediu, escreve tudo isso, vocês vão guardar esses documentos, porque lá no final da Era da Ânica, quando eu for abrir o selo para provar quem que é o proprietário disso, e o filho que é o verdadeiro herdeiro, que é Yahusha, você entendeu? Nós vamos revelar tudo. Então, irmãos, o que eu quero falar hoje aqui para vocês é que nós estamos atravessando a última era dos 120 jubileus que o papai colocou quando Lúcifer, Satanás, seduziu Eva aqui na terra. Porque lá ele seduziu um terço dos anjos, e lá ele foi expulso para as trevas e abismo. Aonde é trevas e abismo? Era aqui onde o papai pegou depois e formou, sendo dentro dessa galáxia linda, maravilhosa. Ele pegou pelo portal aqui, nesse planeta Terra, nesse domo, nessa Matrix, você entendeu? Através, ele começou a fazer aqui. Em Gênesis hoje a gente consegue ler e entender algumas coisas, mas acho que se a gente vê em Enoque, né? Enoque escreveu 366 pergaminhos, irmãos. Se a gente vê em Enoque, né? Se a gente vê em outros apócrifos que foram tirados do canon bíblico da Igreja Católica Apostólica Romana, que eles não deixaram que a gente entendesse a verdade, porque a partir do momento que a gente entende a verdade, a gente se liberta de todo o sistema implantado pela Babilônia, né? E esse sistema que hoje roda aqui nesse mundo, você entendeu? Aqui nessa ordem mundial, é implantada pelo inimigo, que é o possessor desse mundo. Quem é o possessor desse mundo, irmãos? Esse mundo jaz no maligno. Lúcifer, ele que está na possessão disso, ele e potestades malignas. E todos que não estão seguindo hoje Yahusha, estão sob domínio, você entendeu, de Lúcifer, Satanás, através do quê? Desses sistemas, todos esses sistemas implantados aqui no mundo por mãos humanas. Tá? Então nós hoje temos o pleno entendimento da verdade e baseamos em quem? Em Yahusha. Através de quê? De achados arqueológicos, documentos, né? Pergaminhos, documentos escritos há 4.000 anos atrás, que hoje estão sendo descobertos e esclarecendo, tirando todas as nossas dúvidas, da qual a gente sempre teve dúvidas, tá? Hoje está bem claro, hoje quando o Mashiach, Yahusha e o próprio papai Yahweh disse que seria nos finais dos tempos que tudo seria revelado, irmão. Imagina, vamos supor lá, Moisés, quando escreveu o Pentateuco, né, a Torá, assim, nós estamos falando disso aí de 3.000 e tantos anos atrás. Noé, nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Enoque, nós estamos falando de 4.000 e tantos anos atrás, antes do dilúvio, né?
Então isso tem registro, irmão. Isso está sendo descoberto agora, através de achados arqueológicos. Você entendeu? Na região ali, principalmente de Al-Shalan. São documentos que estão tudo em pedras, em pergaminhos guardados, e sendo descoberto e sendo revelado. Foi isso que ele prometeu para nós, quando ele pediu para João, lá na ilha de Patmos, escrever o Apocalipse, que é revelação, que seria agora para os finais dos tempos. Tá certo, irmãos? Então, irmãos, o tema que nós vamos ver agora é sobre... e a gente tem que ter esse entendimento. Então, Lúcifer, quando pegou como possessão esse planeta, esse mundo, de Adão e Eva, e o papai pegou e escreveu um documento, que vocês vão ver esse documento aí, Daniel falou sobre ele, né? Sobre esse livro escrito e selado com 7 selos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 selos. Isso se deu lá no início, logo que Lúcifer fez, você entendeu? E tomou este planeta aqui, esse mundo aqui de Adão e Eva. Então ele escreveu esse documento, um registro, tá? E guardou e falou assim, lá nos finais dos tempos, final de era, você entendeu? Quando o meu filho vir para concluir o trabalho salvífico dele de redenção, ele vai pegar isso da minha mão, esse documento, nenhum outro tem autorização, a não ser o herdeiro, o verdadeiro, não o posseiro, irá pegar esse documento da minha mão e ele abrirá selo por selo. E cada selo que ele abrir, cairá pragas em cima do posseiro que destruiu, está destruindo, porque ele veio para matar, para roubar e destruir. Entendeu? Tudo isso que o papai fez, que chamava-se de Éden e paraíso. Hoje está tudo desgraçadamente destruído. Nós, a humanidade toda contaminada, toda enganada, toda presa em apriscos, em gaiolas, feitas por mão de homens, a gente chama isso de igrejas de pedras, tá? O mundo sendo todo degradado, poluído, contaminado, envenenado, os animais morrendo, espécies de animais em extinção. Tudo, uma correria louca, você entendeu? Para enriquecer aqui neste mundo, juntar tesouros aqui neste mundo. E o nosso irmão, quando veio aqui, falou assim, nós não somos deste mundo, esse mundo está na possessão de Lúcifer. Eu virei para restaurar este jardim do Éden que eu e o meu pai fizemos, e Lúcifer tomou como posse e está destruindo. E eu vou vir e vou colher, você entendeu? O trigo que eu estou plantando aqui. E eu vou peneirar ele, porque tem nesse meio de trigo que eu estou semeando aqui, um monte de trigo podre, estragado, adoecido, doente. Na hora que ele passar pelo tribulon, que é uma ferramenta que vai fazer tirar palha, os podres e tal, e vai sobrar realmente aqueles que realmente querem a salvação em nome de Al e de Alcha. Então tem muito trigo misturado com o joio. Tem muito carneiro misturado com os bodes. Você entendeu? Isso tudo está na história narrada dentro dos profetas. Eles falaram da separação que vai ter nos finais de tempo, separar os bodes dos carneiros, os bons dos ruins, o trigo do joio. Está tudo escrito, irmãos, e a gente tem que ter esse pleno entendimento. Isso chama-se verdade que liberta. Se a gente não tiver esse pleno entendimento da verdade que liberta, nós estamos todos perdidos neste mundo, irmãos, cheio de contaminação, doença, mentiras, engodo, você entendeu? Para que a gente fique aqui e não tome partido aqui para voltar novamente para a morada celestial. Porque nós que estamos aqui neste mundo, irmão, tirando o joio, que é daquele 1/3 daqueles anjos caídos, malignos, que o papai expulsou, eles estão aqui neste mundo, nós somos aqueles que ficaram mornos em cima do muro. O papai falou, não, eu vou mandar vocês ir lá, e lá vocês vão passar por um processo de limpeza, você entendeu? De melhoria espiritual, para que vocês realmente voltem para casa, você entendeu? Decididos que vocês vão ficar aqui com o papai, tomar o partido, não ficar na dúvida, não ficar morno, e também não ficar do lado do maligno, Lúcifer, Satanás, que é um sedutor. Só que quando ele tomou posse aqui, nós ficamos aqui contaminados com ele também. E o papai continuou o projeto que ele começou a fazer, de descer todos nós que éramos mornos para cá. Tá certo? Para ele fazer o que? O processo de limpeza
expurgo, né? Limpeza, faxina, expurgo, você entendeu? Do nosso corpo e da nossa alma que está contaminada com sangue, com veneno da serpente. Quem é a serpente? Lúcifer, Satanás, o antigo dragão, que seduziu Eva e colocou a linhagem dele aqui dentro. Caim, a semente dele, você entendeu? E todos os malignos que estão aqui a serviço dele, tá certo? Então ele está no domínio. Este mundo jaz no malignos, irmãos. Então o que eu quero passar para vocês, que a partir do momento que o papai, que ele toma essa possessão lá de Adão, ele se torna aqui o príncipe dos ares. E ele implanta aqui a ordem mundial, a ordem dele, irmãos. Você entendeu? O reino desse mundo passa a estar na mão de Lúcifer, Satanás. E aí toda a história narrada que a gente tem que estudar para entender. Porque se a gente não estudar, a gente não vai entender. E se você ficar só na mão do clero dessas igrejas, né, irmão? Dos pastores, dos papas, dos padres, dos apóstolos, dos bispos, presbíteros, e dentro desses rabinos, né? Esses judeus rabinos, que até hoje eles não aceitaram o Mashiach, o Messias, o nosso Salvador, nós só vamos comer papinha da Babilônia, irmão. Nós vamos ficar enganados e jamais vamos entender a verdade, porque só a verdade liberta nós desse mundo perverso, perdido. Você entendeu? Então eles prendem a gente dentro dessas gaiolas, desses apriscos, você entendeu? Desses cativeiros, igrejas de pedra, e fica doutrinando, porque eles são expert nisso, irmãos. Eles fizeram doutorado em enganar-nos. Tá? O doutorado deles leva o nome assim de teologia, estudo de Deus. E Deus, a gente hoje entende, nós que estamos aqui seguindo Yahweh e Yahusha, Deus é o nome da Babilônia. Deus é o Deus da Babilônia, é o próprio Zeus, o Deus dos deuses aqui da Babilônia. E aí ele implanta um outro nome para cegar a gente fica cego nesse nome, encantado nesse nome, porque ele tirou o nome verdadeiro do filho de Yahweh, que é Yahusha, tá? E ele coloca um Jesus. Isso se dá lá em Antíoco Epifânio, quando a Roma, o chifre pequeno, entra na história, você entendeu? Do reino dos gentios, tá? Então nós vamos ver todas essas histórias aí. Por que eu quero passar isso aí para vocês? Porque nós estamos atravessando a era da igreja, irmãos. Então nós estamos dentro da era dos gentios, que manda nesse mundo aqui, tá? Através do líder máximo deles, que é Lúcifer, Satanás, que gere esse mundo, faz a gestão desse mundo, esse mundo jaz no maligno, e todo mundo que conspira contra esse nome aqui, Yahweh e Yahusha, paleo-hebraico, Yahweh e Yahusha, isso aqui é o hebraico quadrático, né? Yud, Re, Vav, Re, tá certo? Então, irmãos, então nós vamos falar para vocês sobre a era da igreja, da qual nós estamos passando. A era da igreja, ela teve início na morte do nosso Salvador, Yahshua Mashiach, quando mataram ele aqui, porque não aceitaram ele aqui, corrigindo, né, pedindo para que todos nós aqui tivéssemos um pleno conhecimento da verdade e se libertasse. Se libertasse através do quê? De arrependimento. Nós tínhamos que nos arrepender. Arrepender de quê, irmãos? De tudo que nós, né, erramos. Então nós erramos aqui nesse mundo, irmãos. Porque nós já nascemos aqui com o veneno da serpente. Nós erramos lá por não ter tomado partido. Então, ele quer que a gente se arrependa. Qual que é o objetivo maior do nosso Abba e do nosso irmão mais velho, Yahshua, Mashiach? Arrependei-vos, tá? Aceita Yahshua como o único, não existe outro, irmão, outros nomes, não existe outros nomes que venha nos resgatar, nos salvar, se não for o nome de Yahshua Mashiach. É o único que tem o caminho para voltar novamente para a morada celestial. Tanto é que na morte, quando mataram ele pregado no madeiro, quando ele se eleva na glória, ele está subindo aos céus, ele fala, estou indo agora para a morada do papai, preparar moradas para vocês também. Então, ele vai vir colher, que é arrebatar, entendeu? Os vencedores, aqueles que vencerem esse mundo, cheio de problemas, cheio de aflições e tribulações, e aí ele voltará para restaurar este paraíso, porque aqui era um paraíso, irmão. Isso aqui era um Éden. Tá? E Lúcifer destruiu tudo, nos adoecendo, nos matando de doenças, você entendeu? De todo tipo de enfermidade, matando o mundo, a natureza, a água, poluindo, matando tudo, os animais, tudo que aqui foi criado pelo papai. Ele tem ódio, ele
manifesta com ódio dele, com ira, e destrói tudo. É isso. Ele veio para quê? Para matar, destruir e mentir. Enganar. Todos nós. Então, é um perigo imenso, irmãos, nós aqui nesse mundo, se a gente não encontrar a verdade, porque só a verdade nos liberta desse sistema mundial, dessa ordem mundial, e que será restaurada agora, a ordem mundial 2030, né? Por que 2030? Porque é quando inspira os 120 jubileus que o papai deu lá no início, quando ele fez aquele documento, né? Que falou lá no final do 120 jubileu, meu filho virá para abrir. Ele deu um outro prazo lá, quando Antíoco Epifânio implantou em cima do altar, no lugar do cordeiro, no lugar do Mashiach aqui, ó, ele implantou a abominação da desolação, que é o suíno. O suíno é um porco, né? Suíno, sus, Jesus, tá? Que hoje é conhecido porque depois do ano 1520, aquele francês que inventou a letra J, então João Ferreira de Almeida, quando copiou das bíblias inglesas, latinas, que tudo era escrito Jesus, e ele copiou para o português, como já tinha inventado a letra J, ele tirou o Jesus e colocou Jesus, que é o mesmo, você entendeu? Lá que Antíoco Epifânio colocou em cima do altar, como chamada abominação da desolação. Que essa abominação da desolação, conforme está escrito nas profecias de Daniel, isso iria durar, essa abominação da desolação em cima do altar, aqui para todos nós, você entendeu? 2.300 anos, tá? Então, o final desses 2.300 anos vai coincidir com a última semana de Daniel e no último jubileu, o último dia do último jubileu, do 120 jubileu. O último dia da última semana de Daniel, né? E também o último dia das 2.300 tardes, que é os 2.300 anos. Aí ele virá. Ele quem, irmão? Ele, o nosso Salvador, o Mashiach. Por isso que ele, Xing Ai aqui, ó, é salvação. Pai, salvação. Yahusha, salvação. Aí ele virá para cumprir, irmãos, o que eles prometeram para nós em aliança, para todos nós, tá? Então, irmãos, eu quero falar para vocês sobre a questão das igrejas, né? Nós estamos na era da igreja. Então, quando o Mashiach morre, ele deixa para nós aí o Evangelho da Boa Nova, e ele deixa bem claro para todos nós que nós vamos ter a era, 2000 anos da era das igrejas. Cada igreja, das 7 igrejas lá, tem uma era, né, que ela ia estar correspondendo à evolução nossa aqui neste mundo, né? Então nós temos aí as 7 igrejas mencionadas no livro de Apocalipse, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, tá? Quem são essas igrejas, tá? Essas igrejas é a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e a última, que é a Laodiceia. A última do qual nós estamos vivendo agora, porque nós estamos vivendo no fim da era das igrejas. Então, quando falava assim que Lúcifer não se manifestou ainda, porque ainda nós estamos no fim da era das igrejas, falta um remanescente daqueles anjos que estavam mornos lá na morada celestial virem para cá, e aí acabou a era da igreja, irmãos. E aí nós vamos entender o que o papai quis falar com isso, o nosso Salvador Yahshua Mashiach. Tá? Eles são igrejas reais, lá na antiga região da Ásia Menor, eram realmente igrejas, templos de pedra lá, que corresponde também aos templos de pedras de hoje, tá? Lá hoje na Turquia, né? Ásia Menor antes, lá hoje é a Turquia, e também representam diferentes tipos de igrejas, diferentes tipos de quê? De eras, né? Os povos da era de Éfeso, os povos da era de Esmirna, os povos da era de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, da Filadélfia, e agora esses povos modernos agora da era da igreja de Laodiceia. Então, um resumo, só para a gente ter um entendimento, depois a gente vai dar uma esclarecida melhor. Isso é muito importante a gente entender, irmãos, tá? Para a gente não ficar aí na enganação, ter o pleno entendimento da verdade. É só você pesquisar, irmão. Isso que você está ouvindo aqui, eu sempre dou um exemplo daquele povo bereano. Se você já ouviu, quando eles estavam ouvindo Paulo, eles gostavam de ouvir bastante
o evangelho, quando Paulo estava levando o evangelho, e eles tinham os pergaminhos de Isaías, eles tinham os pergaminhos lá, né? Esses pergaminhos, porque na época que nós estamos falando não tinha Bíblia ainda. A Bíblia foi inventada, irmãos, no ano 315, lá no Concílio de Nicéia, quando o imperador Constantino fez o Concílio de Nicéia. Ele chamou mais de 320 doutores ali da lei, de Roma, né, de Israel, dos judeus ali, né, fariseus, saduceus, aquela seita que existia antes, tá? E aí ele chamou de outras nações, da Grécia, alguns filósofos, doutores que conheciam, sabiam, você entendeu, das histórias, porque lá na Grécia já existia a Septuaginta, né? Roma copiou da Septuaginta, que esse aqui, a Septuaginta foi escrita grega, né? Era o grego koiné da época, né? Mas os israelitas já tinham a Torá, né? Tinham já a Torá, o Pentateuco, né? E também tinha todos os pergaminhos escritos pelos profetas. Todos os pergaminhos. Então isso tudo narrava, irmãos, tudo isso que a Septuaginta copiou, lá no Império de Alexandre o Grande, copiou, você entendeu? Copiaram tudo das histórias, você entendeu, dos hebreus. E aí eles copiaram as histórias dos hebreus, tá? Que os hebreus... Ial é o Pai, o Criador, Yahusha é o Salvador, né? O Messias, o Mashiach, o Cordeiro de Ial. Mas eles colocaram dentro da Septuaginta os deuses do panteão babilônio. Nós estamos falando que nós estamos dentro do reino dos gentios, e o reino dos gentios ele começa naquela visão de Daniel, né? Cabeça de ouro, tronco de prata, cabeça de ouro Nabucodonosor, troncos, Ciro, o Medo-Persa, Ciro, depois os quadril, a Grécia, Alexandre o Grande, depois as pernas, entra Roma. Tá? Quando entra Roma tem todos os imperadores e ela se torna Roma imperial, império, até Constantino. Né? Quando Constantino faz ali esse concílio de Nicéia, você entendeu? Ele reúne tudo. Você entendeu? O Estado, a religião, porque ele funda a religião, tudo, e faz a Bíblia para todo mundo seguir agora. Tem que seguir a Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui que é profética, né? Ela é Tim Laiaia, que é de Martinho Lutero para cá, né? Então eu tenho a João Ferreira de Almeida, que ela é Jerusalém, a King James, né? E outras ali, né? Que são copiadas ali do Concílio de Nicéia, né? São tiradas ali da Bíblia Católica Apostólica Romana. E aí, de Martinho Lutero para cá, tem a protestante, né? Ele tentou... Martinho Lutero, a gente vai ver na igreja que Martinho Lutero veio para fazer o que? As mudanças, porém ele não mudou nada, ele, você entendeu? Não fez as mudanças e alterações que era para ele fazer na era da igreja de Martinho Lutero. E aí ele continua, você entendeu? Alimentando todas as informações com o mesmo paganismo implantado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que é de Deus e de Jesus. Tiraram o nome verdadeiro, né? Tiraram o nome verdadeiro, porque o Império o Império Romano não tinha nem interesse, né? Nem o Império da Septuaginta de Alexandre o Grande, da Grécia, não tinha nenhum interesse, até porque eles perseguiram e mataram vários judeus, vários, né, israelitas, né, perseguiram por causa dos nomes, né? Ele falou, isso aí é o Deus de vocês, eu não tenho nada, o Deus nosso é o Zeus e a Iesus. O nosso Salvador é o Iesus, né? Por que Iesus? Porque Iesus é aquele suíno que Antíoco Epifânio colocou, profanou em cima do templo, dentro do templo, que é a abominação da desolação, né? Profanou o templo ali com o nome de Zeus, né? E também implantou essa abominação da desolação, que é o nome babilônico, né? Então, irmãos, a igreja, então, é um resumo das igrejas aqui, ó. Éfeso, né? A era da igreja de Éfeso. Éfeso, elogiado por seu trabalho árduo e de perseverança, mas criticada por ter abandonado o seu primeiro amor. Então, quem era o anjo da época ali? O anjo dessa época aqui foi a gente vê lá que João, evangelista,
Você entendeu? Ele morre ali ainda, quando ele foi para a ilha de Pátimo, que ele escreve para todas as igrejas, né? Essas aqui todas, foi ele que escreveu tudo isso, João, nós estamos falando de João. Tá? João mandava todas as cartas, e ele, quando ele foi preso, ele estava em Éfeso, né? E aí quando ele cumpre ali, que o imperador morre lá, e aí ele é solto, ele volta para Éfeso ali, tá? Então ele fala assim, foi quando o Mashiach falou, escreve, João, para a igreja de Éfeso, então ele falou, é uma igreja elogiada por seu trabalho árduo e perseverança, tá? Mas criticada por ter abandonado o seu primeiro amor, né? Então, aí ele fala assim, agora, João, você manda para o anjo da igreja de Esmirna. E João escreve ela, você vai ter que ir lá, em Apocalipse 2:3, você vai ver, eu estou aqui fazendo um resumo, tá? Então ele fala o quê? Elogiada também, Esmirna, por sua perseverança na perseguição, mas não há críticas. Perseguição como? Porque nesse momento, irmãos, nós estamos falando da igreja primitiva. Quem era a igreja primitiva? Todos aqueles que seguiam Yahweh e Yahusha, tá? Os discípulos estavam ali nessa época, a primeira era das igrejas, não era a igreja, né, irmão? A gente fala igreja ali, mas na época do Mashiach, você entende? Era congregação. Ele era o que? Ele saía, era de saída. Ele ia para os montes orar, ele ia para a casa do fulano orar, ele ia para a casa do fulano, ele parava embaixo de uma árvore. Não tinha templo de pedra. Templo de pedra se deu a partir de Pérgamo para frente, né? Tiatira. Aí nós estamos falando aqui de Martinho Lutero e de Alexandre, de Constantino, né? Pérgamo para frente já é Constantino. Tá? Constantino entra com o clero todinho, derruba tudo o que tinha feito ali da igreja primitiva, persegue e mata, porque aqui em Éfeso, quando o Mashiach morre, você entendeu? Nós estamos fazendo um resumo, quando o Mashiach morre, eles já estão perseguindo as igrejas, todos os profetas começaram a ser perseguidos, você entendeu? E mortos, por causa do nome, porque quem matou o Mashiach foi quem? Foi os judeus, juntamente com os romanos, o império da época. Então, os judeus dizendo ali, através do clero da igreja de Al-Shalom, né? Ali Anás, Caifás e todo aquele clero que existia lá dentro, você entendeu? Que dominava tudo, que eram os fariseus, os saduceus, aqueles doutores da lei lá. Eles começaram a perseguir todos, aquela seita que chamaram que era uma seita que estava nascendo, né? Do Mashiach. E aí vão matar ele. Matou ele e falou assim, agora vamos desmontar toda a estrutura, você entendeu? Desses seguidores do Mashiach. E aí eles começaram a perseguir e matar. Né? Então, na igreja de Esmirna, ela ainda perseverava, né, na perseguição. Aí entra a igreja de Pérgamo, né? E já é outra era. Aí já passou 200 anos, e nós já estávamos entrando aqui nos 300 anos depois da morte do Mashiach. Então, ela é elogiada por sua fidelidade, mas criticada por permitir que alguns ensinassem doutrinas falsas. Irmãos, é aqui que entra o cristianismo, é aqui que nasce, irmãos, é aqui que nasce isso aqui, ó. Você entendeu? Isso aqui nasce aí nesse momento. Você entendeu? A Igreja Católica Apostólica Romana, a Basílica de Pedro, fui lá essas reuniões, irmãos. Aqui que nasce, você entendeu? A Catedral da Sé, aqui que nasce o Vaticano, né? Aqui que nasce a fusão da religião, juntamente com o Estado, juntamente com a economia, juntamente com a política, juntamente com tudo. Ele faz uma fusão e todo mundo tinha que obedecer. Se não obedecesse embaixo de decreto, iria morrer. Então, o que o Mashiach veio fazer não tinha nada a ver com o que a Igreja Católica Apostólica implantou ali de sistema. Você entendeu? Porque ali era política. Você entendeu? A igreja envolveu com política, a igreja envolveu com economia. Tanto é que a igreja hoje do Vaticano tem bancos bitrilionários, irmãos. E aí nós vamos ver nessa última igreja que é da Oniceia, nós vamos entender mais. Então, aqui em Pérgamos, irmão, entra o concílio de Nicéia. E aí aquilo tudo que era feito na Éfeso e na Esmirna acabou. Acabou por quê? Porque eles mataram. A Inquisição matou. Ninguém quer mais esse negócio de Yahweh, porque eles implantaram já o nome da Babilônia, implantaram o Deus que já estava em 168 antes do nascimento do Mashiach,
quando eles profanam o templo lá, quem estou falando é Antíoco Epifânio, quando eles profanaram o templo lá, isso já é o nascimento de Roma, e Roma aqui conclui aqui no Concílio de Nicéia a Roma Imperial. Então a Roma Imperial, ela nasce, o chifre pequeno, lá na transição, quando Alexandre o Grande morre,